Bom dia! Vamos testar o som. O pessoal que for entrando já me avisa se tá ok. Porque eu estou com fome. Vamos ver se vai dar certo. Em princípio é para estar tudo certinho, funcionando bem. Faltam menos de um minuto para nossa live do dia. Live da semana, né? O livro da semana. O livro que a gente vai falar hoje é Gente de Resultados, do Eduardo Ferraz. Só testar o som aqui, a luminosidade, e eu já vou começar a falar sobre ele para vocês. Deixa eu ver se tá saindo o som aqui, deixa eu testar. O livro que a gente vai falar hoje é... Ah, tá bom. Tá dando certo. Pontualmente 10 horas, então. Hoje é domingo, dia 29 de outubro, 10 horas da manhã, daqui de Foz do Iguaçu. O tempo deu uma trégua, eu acho que nós não teremos problemas de conexão. Assim, espero até o final dessa live. Já estava com saudades de vocês, porque tem 2 domingos que eu estava viajando com muito trabalho e não deu tempo de eu preparar a live, mas o livro da semana foi lido. Então vocês devem ter acompanhado aí nos stories. Se por um acaso algum tema interessou para vocês, vocês querem fazer live desse livro que já foi lido, vocês me avisam que eu preparo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Gente de Resultados. É um manual prático para formar e liderar equipes enxutas e de alta performance. O Eduardo Ferraz é um autor que eu gosto muito, muito mesmo. Ele tem mais de 30 anos de experiência, é consultor, escritor, e a gente já fez live com ele em 2021, quando a gente começou o projeto da live da semana. A gente fez a live do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. Então essa live já tá no canal do YouTube, mas você também encontra aqui no feed, no Reels, né? Agora mudou, do meu Insta, e pode assistir e ouvir um pouquinho mais sobre por que a gente é do jeito que a gente é. Mas falando de gente, então vamos para este livro, Gente de Resultados. Eduardo Ferraz tem vários livros, tá? Ele é autor. Gente que Convence, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Tá aqui, ó, um pouquinho dos livros dele, né? Dos históricos dele. Vale muito a pena conhecê-lo. Eu ia brincar, falar conhecê-lo pessoalmente, né? Mas que seja através dos livros. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa feira do livro que eu participei há alguns anos, quando eu trabalhava na livraria. E é uma pessoa fantástica. E só de ler os livros dele, extremamente didático, prático, porque ele realmente é gente que faz, né? Então ele tem experiência, tem autoridade moral e sabe do que está falando e vai ensinar a gente a lidar com pessoas, tá? Então, neste livro especificamente, o Eduardo Ferraz preparou um manual prático para que os gestores, né, para aqueles gestores que gostariam de obter excelentes resultados na sua atividade profissional, mostra de um modo bem objetivo, de uma maneira bem prática, como a gente consegue formar equipe compactas, enxutas, como ele gosta de falar, com altíssimo potencial. Então aqui no livro você vai aprender através de teoria, mas principalmente da prática. Ele traz exemplos práticos, ele traz um acompanhamento. Claro que ele deve mudar o nome da empresa, das pessoas envolvidas, mas ele traz assim, você consegue ver o crescendo do próprio trabalho dele também enquanto consultor. Mas ele, né, através desses testes, exemplos, ele traz roteiro de entrevista, ele traz matriz de tomada de decisão para cada item que ele está indicando, e a gente com certeza não vai conseguir aprofundar aqui na live, mas a ideia é que você consiga ser um líder melhor para desenvolver uma equipe de alta performance. E aí, qualquer que seja o seu trabalho, se você ainda não exerce um papel de liderança, é um auxiliar, é um funcionário, mas que tem
perspectivas de crescer, que quer pensar como um dono, que quer ter o seu próprio negócio, independente da área que você atua, é com esse livro, com esse manual, com esse guia prático que você vai conseguir se conhecer melhor, se desenvolver melhor e conseguir desenvolver uma equipe fantástica para ter os melhores resultados, ter uma rotina mais adequada para o seu negócio, para a função da pessoa e principalmente com os resultados esperados, ou até quando algo der errado, você conseguir saber como ajustar, né? Qual é o momento, o que você precisa fazer, aonde você precisa mexer para ajustar. Então esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele vai falar sobre autoconhecimento e análise. Então, ele traz que para montar um time de grande qualidade, ou seja, um time de alta performance, primeiro você precisa se conhecer. Conhecer o seu estilo de ser, saber em que estágio está o seu negócio, como é que a sua empresa funciona. Vamos falar de cultura organizacional, de perfil, né? Como que é o desempenho da sua equipe atual, as pessoas com as quais você está. Você vai conseguir desenvolvê-las e criar, né? Fazer com que essa equipe se transforme, seja de alta performance com resultados melhores, ou você vai precisar mexer algumas peças desse tabuleiro, tá? Então essa primeira parte você vai fazer tipo um diagnóstico, uma análise a partir de você, primeiro com você, qual é o seu perfil, como que você funciona, qual que é o seu estilo de liderança, e a gente vai falar aqui um pouquinho de cada um deles, perfil profissional, estilo de liderança. Depois você vai tentar compreender o seu meio, como é que a sua equipe se manifesta dentro do seu negócio, para então você passar para a segunda parte, que são as tomadas de decisão e estratégia, e como realmente desenvolver essas pessoas para pensar junto com você, como você ter esse sentimento de dono, né? Querer se desenvolver, entendendo que quanto melhor ela for e ela ficar, melhor vão ser os resultados para empresas e aí, consequentemente, para ela também. Então, nessa segunda parte, nós vamos aprender com técnicas muito claras como aproveitar os seus colaboradores e o que ele tem de melhor, como agregar novos profissionais se precisar fazer esses ajustes que eu falei, e até como começar a montar uma equipe do zero, se for o caso. Vai que você faz um diagnóstico e você descobre que realmente não vai funcionar, não vai dar certo, e você precisa começar tudo de novo, né? Vai começar do zero, seja um novo negócio, seja o mesmo negócio com novas pessoas, uma nova forma de desenvolver. Então você vai ter parte teórica, mas principalmente condições, ferramentas práticas para poder fazer isso. Nessa parte, gente, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque eu achei muito legal as matrizes de decisão para ajudar na nossa tomada de decisão que o Eduardo faz. Em várias etapas ele coloca essas matrizes de decisão aqui, ajuda a pensar melhor. Ele traz, exemplos, tabelas, tá vendo? É um livro muito prático, muito didático. Ele tem dois momentos aqui, que ele traz de novo a matriz de decisão, tá? Que ajuda a gente a ter alguns critérios para pensar e para conseguir, a partir desse diagnóstico, saber como lidar e como desenvolver melhor o encaminhamento com as pessoas. Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda de volta, já estava com saudades de vocês, fiquei 2 semanas, na verdade 2 semanas sem live significa 3 semanas sumida, né? Mas agora estamos de volta, já consegui reorganizar a rotina, vou dar uma parada nas viagens, acho que só final de novembro, começo de dezembro, então a gente vai conseguir aí manter essa rotina aí da live e do livro da semana principalmente, tá? E aí eu vou falar mais uma citação aqui, que esse livro aqui, gente, ele é muito interessante. Ele tem o prefácio, ele tem o prólogo e ele tem a introdução. Então são várias pessoas, vários especialistas falando com a gente sobre essa condição das equipes, das pessoas, até porque
Já há algum tempo, mais de 10 anos, finalmente os gestores, os diretores, os CIOs já conseguiram compreender que o maior ativo de qualquer empresa, de qualquer tipo de negócio, é o capital humano. Então, a gente precisa cada vez mais estar querendo desenvolver, melhorar o nosso time, a nossa equipe de trabalho, tá? E aí a Janete Vaz, ela é presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, ela fala assim, que o Eduardo Ferraz oferece ferramentas práticas para o gestor que procura alcançar ótimos resultados, escrevendo de forma consciente, transparente e segura, sempre pautado em um olhar analítico, atento e global sobre a gestão de pessoas. É a especialidade dele, né? Essa leitura é obrigatória para os líderes que desejam transformar os seus sonhos e os das pessoas que eles comandam em atitudes e resultados. Ou seja, como você agir, começar a transformar os seus sonhos em ações, em atitudes, para poder alcançar os resultados almejados e ter os resultados esperados e os mais assertivos possíveis. Vai ter ajuste no meio do caminho? Óbvio, sempre, tá? Mas é possível você minimizar os impactos, as falhas, as correções necessárias quando você consegue, de fato, desenvolver, e aí o trabalho é da manutenção para um time de alta performance. E, na verdade, esse trabalho ele fica muito mais fácil, porque você vai ter pessoas afins de você, com os mesmos objetivos, a mesma linha de raciocínio, a mesma compreensão sobre o que é melhor a ser feito em determinado aspecto, em determinado contexto, pessoas que vão estar procurando soluções junto com você e não vão ser mais problemas a serem resolvidos, tá? E aí o Eduardo ele começa assim, ele fala que a época em que era possível obter vantagem competitiva apenas a partir da informação ou da tecnologia já ficou para trás, porque praticamente todos têm acesso atualmente aos mesmos dados, né? Então, aquela questão de que quem sabe primeiro, quem consegue primeiro, a própria qualidade, que antes era uma super vantagem competitiva, hoje já é o básico, já é o mínimo, né? Todo mundo espera um produto de qualidade, um serviço de qualidade, quando vai buscar algo a ser contratado ou comprado, tá? Então, o acesso à informação, ele tá cada vez mais rápido, a pessoa, né, tá a um clique de informação, como a gente diz. Óbvio, a gente tem que cuidar que existem muitas fake news, muitas distorções sobre determinados contextos, mas a gente consegue acessar de qualquer modo a informação que a gente precisa. O grande diferencial, então, passou a capacidade de passar pelo difícil processo de encontrar, preparar, motivar e principalmente liderar profissionais talentosos de maneira consistente e duradoura, tá? Às vezes a gente até consegue encontrar ali, né, um talento no meio da multidão, mas às vezes as empresas não conseguem reter. E aí tem aqui em algum lugar a gente vai falar sobre um princípio que eu adoro, que é o princípio da equidade. Tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu gosto muito disso, porque a gente às vezes acha que o senso de justiça, né, é tratar todos iguais, mas isso não é equânime, tá? Isso, na minha sensação, na minha compreensão, no meu conhecimento e na minha experiência, a gente precisa sim desenvolver o senso de equidade. As pessoas diferentes têm que ser tratadas de modos diferentes na medida das suas diferenças. Não é por conflito de interesse, não é para querer fazer um negocinho, para querer tirar vantagem, tá? É em função daquilo que cada um é. A informação continua sendo o meio, mas o fim está nas pessoas. E o Ricardo Amorim também faz aqui uma introdução, né, no livro do Eduardo Ferraz, é uma pessoa muito próxima dele, e ele fala para nós que esse livro é sim um precioso guia para nos orientar
pelo tortuoso caminho de criar empresas fora de série, a partir daquilo que qualquer organização tem de mais importante e valioso: gente que faz a diferença. Então, são as pessoas que realmente fazem a diferença em qualquer tipo de negócio, tá? E aí vem aquela primeira perguntinha: como você está lidando com as pessoas do seu negócio? Se você for um líder, esteja reconhecido na sua função ou não, isso é primordial, é urgente que você compreenda e saiba como você está olhando, qual é o seu olhar para essas pessoas. Se você for um liderado, se você for um funcionário padrão, se você for, né, um operário, uma pessoa que a gente chama mais do chão de fábrica, mais da parte operacional, também importa como você lida com os seus pares, como você lida com os seus gestores e quais são os seus sonhos, como você quer chegar a um patamar diferenciado. Bom dia, Júlia! Seja bem-vinda! Já tô com saudade das fotos da pequena, né? O único jeito ainda que eu posso acompanhar, não vejo a hora de ir pra Floripa visitar vocês, agora com a nova integrante da família, nossa Pérola. A forma como o líder pensa, fala e age deve ser observada minuciosamente. As pessoas se adaptam por meio do exemplo e da observação. Ou seja, a coerência é fundamental. Então, aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, ele é incoerente. Ele é, na verdade, assim, não sei nem como é que virou um ditado, né? De tão, desculpa a expressão, ridículo que é, porque não faz sentido uma pessoa jogar palavras ao vento, e óbvio, a gente, né, palavras de fato são jogadas ao vento, a gente fala o que a gente quer, a hora que a gente quer, mas quando a gente está dando um exemplo, e não é só nas empresas, tá? Isso vale para nossa família, para os nossos relacionamentos, com o nosso marido, com o nosso filho, com o vizinho, com o pet, com o cachorro, com a criança, não interessa. Quando a gente está se manifestando, o ideal é que a nossa fala transmita quem a gente é, né? Porque as nossas ações, consequentemente, serão, o farão, tá? Então, a gente consegue perceber com muita facilidade quando a pessoa fala muito uma coisa e faz muito outra coisa, né? Acaba entrando em descrédito. No âmbito profissional, isso fica cada vez mais explícito, porque a gente acaba convivendo muito, a gente acaba avaliando muito os resultados entre um e outro profissional, nossos colegas de trabalho, até o nosso próprio desempenho, e quanto mais incoerente for essa condição daquilo que a gente fala, do nosso exemplo, daquilo que a gente faz, pior fica. Fica mais difícil para as pessoas acreditarem na gente, darem um voto de confiança, terem segurança do nosso trabalho e principalmente para a gente crescer no negócio praticamente impossível, fica inviável, porque que chefe que vai acreditar, confiar ou apostar num subordinado, num par, num profissional que fala uma coisa e faz outra, né? Então, assim, fica muito mais fácil, até em função da própria convivência, de ser explicitado, da gente conseguir perceber essas incoerências. Então, a coerência é, sim, fundamental. E falando em liderança, em time de alta performance, isso fica cada vez mais exacerbado, obviamente, né? Porque é através do exemplo e da observação que as pessoas vão aprendendo, vão se desenvolvendo e vão vendo o que pode e o que não pode ser feito, o que é possível e o que não é possível, inaceitável ser feito dentro de qualquer empresa. E de todas as medidas relevantes a serem tomadas para obter excelentes resultados, a mais importante é contar com uma equipe impecável. E uma equipe impecável é o que ele está chamando aqui de equipe, né, de time de alta performance. E é por isso que um profissional muito competente faz um trabalho melhor que 3 medianos e, obviamente, ganha muito mais dinheiro. Seja através do salário, seja através da distribuição de lucros, seja através da participação nos resultados, não interessa a forma de remuneração, tá? Mas quanto melhor for esse profissional, a tendência é que ele seja mais valorizado e que ele consiga ter um resultado melhor
incluindo os seus ganhos e benefícios, tá? E às vezes, gente, quando a gente fala de ganho e benefício, a gente não tá falando só de dinheiro, inclusive também de dinheiro, mas a gente tá falando de assumir responsabilidades, autonomia, liberdade de tempo, liberdade de atuação, né? Às vezes a própria remuneração é por resultado, por entrega. Então, se você vai demorar 1 hora, um dia, uma semana ou um mês para ter aquele resultado, você vai receber a partir daquela entrega. E é do seu interesse, então. E claro, isso pode ser cronogramizado, não sei se existe essa palavra, né? Cronometrado, ajustado um cronograma para você receber pontualmente a cada entrega dentro de um projeto maior. Enfim, há várias formas de se organizar e de se beneficiar os funcionários, os colaboradores, os sócios, os parceiros que desenvolvem de fato uma alta performance, trazendo melhorias para o seu resultado e para a sua empresa consequentemente. Quem aqui já conheceu uma pessoa, ou essa pessoa, que quando saiu do negócio, saiu da empresa, precisou de 2 ou 3 pessoas para substituir tudo aquilo que ela fazia? Então é sobre isso que a gente está falando, tá? Esse é o profissional mais competente. Então, depois de toda essa introdução, a gente entra na parte 1 do livro, tá? A parte 1 é a parte do autoconhecimento e da análise. E aí a gente começa essa parte com a citação de um filósofo, um escritor, que chama Ralph Waldo Emerson. Já citei ele aqui em outros livros, tá? Ele é um filósofo bastante citado, principalmente no mundo corporativo, quando as pessoas, quando os autores falam sobre gestão de pessoas, acabam citando esse escritor e esse filósofo. E aí ele fala assim: o mundo abre passagem para a pessoa que sabe onde está indo. O mundo abre passagem para a pessoa que sabe aonde está indo. Então é igual aquela história da meta, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mais ou menos uma analogia grosseira é sobre isso. E aí, para você saber aonde está indo, você precisa desse autoconhecimento e dessa análise. Então você precisa saber quem você qual é o seu estilo de liderança, tá? Como está o seu time, a sua equipe, como é a performance do seu time. Então a gente vai falar aqui da análise SWOT. O Eduardo Ferraz, ele traz 2 capítulos falando da análise SWOT, de como fazer o SWOT pessoal e de como fazer o SWOT empresarial. Eu já vou falar mais sobre isso para vocês. Então começamos sobre qual é o seu estilo de liderança. Segundo Georges Buffon, é um naturalista, matemático e escritor francês, estilo é a forma como executamos os nossos pensamentos. Olha que legal! Estilo é a forma como executamos os nossos pensamentos, ou seja, aquela coerência que a gente estava falando antes. Não adianta você pensar uma coisa, falar outra e fazer outra diferente. A sua manifestação, a tendência é que ela esteja alinhada. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz e aquilo que você transmite, aquilo que você fala. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Presença ilustre pela primeira vez na live do livro. Que bom ter você aqui com a gente. Então, para o nosso autor, né, para o Eduardo Ferraz, a liderança é motivo de acalorados debates para se concluir se a pessoa nasce líder ou trata-se de uma habilidade a ser desenvolvida. Então tem vários estudos, vários autores, filosofias diversas que diz que a liderança é um atributo inato, né, da pessoa, da consciência. Existem outros vários estudos, vários autores, várias pessoas defendendo a hipótese de que a liderança ela é um atributo que pode ser desenvolvido, tá? Então, né, tem defensores dos 2 lados. E o Eduardo Ferraz, ele faz parte de um terceiro grupo, que é um grupo que acredita no equilíbrio entre esses 2 extremos, né? Há um equilíbrio entre a genética, o atributo da liderança que a pessoa nasce com, e o ambiente, ou seja, aquilo que ele pode desenvolver. Então, o Eduardo fala assim: o indivíduo nasce sim geneticamente predisposto a manifestar certas características comportamentais, mas o ambiente é
tão importante quanto a predisposição inata e pode, assim, atenuá-la ou potencializá-la. E eu acrescentaria aí, inclusive, desenvolvê-la, tá? Para mim, eu sou desse terceiro grupo também, que eu acho que a liderança, ela pode sim ser desenvolvida. Claro que quem não tem isso geneticamente falando, né, não tem esse atributo inato, vai exigir um esforço maior, vai exigir mais estudo, vai dar mais trabalho, mas para mim essa é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Se a pessoa quiser muito, né, tiver vontade e se esforçar para isso, ela pode desenvolver sim. Há pessoas com aptidão natural para liderar e que podem aprimorar ainda mais essa habilidade. Tudo que é bom pode ser melhorado e tudo que é melhor pode ficar melhor ainda, né? Há indivíduos que nunca demonstraram interesse em comandar, mas que por necessidade ou oportunidade se transformam em ótimos líderes por meio do esforço e do estudo diligente. Então é preciso esforço sim, e é possível ser conquistado, vai depender de mim, de você, de cada um de nós que quer desenvolver essa habilidade, esse atributo, essa característica, como várias outras que podem ser desenvolvidas. E para isso é de extrema importância, então, a gente conhecer o nosso estilo de liderança. Uma vez que a gente se coloca ou foi colocado nessa condição, né, teve essa oportunidade, a gente precisa entender como a gente funciona. Não há um perfil melhor que o outro, mas há características positivas e negativas em cada um desses estilos. O importante, a boa notícia é que, conhecendo o seu estilo, você pode aproveitar ao máximo as características positivas e poderá fazer as melhorias necessárias naquilo que não é tão bom assim ou que ainda precisa ser desenvolvido e melhorado. Bom dia, Everton, seja bem-vindo, tá? Então, o Eduardo Ferraz, ele traz aqui 5 estilos de liderança. Eu vou falar quais são os 5 e vou fazer assim um briefing, né? Fazer só algumas características de cada um deles, tá? Mas no livro é bem importante que vocês consigam ler, porque ele traz mais detalhado. Ele traz assim, ó, quais são as características, tá vendo? De cada estilo. Ele traz quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Ele traz quais são os pensamentos recorrentes no dia a dia de quem tem esse estilo e ele traz dicas para ajustar. Então é muito legal, porque se tudo tem um lado bom e um lado ruim, você vai ver como melhorar, enfatizar, usar ainda mais aquilo que você tem de bom dentro do seu estilo e como melhorar aquilo que pode estar destoando ali ou causando algum problema com a sua equipe, alguma confusão em função, né, dos pontos fracos que todo estilo tem. Então, quais são esses 5 estilos de liderança? Primeiro, protetor. Segundo, trator. Terceiro, centralizador. Quarto, empreendedor. E quinto, o misto. Como ele diz, todos têm os seus lados positivos e o seu lado negativo, tá? Então, vou falar rapidamente algumas características de cada um deles. As pessoas que têm o estilo protetor costumam ser mais gentis, acolhedoras e interessadas no bem-estar dos seus subordinados. É o famoso paizão, sabe? É aquele que ele consegue ter bons resultados quando a equipe é madura e responsável. E precisa cuidar para não ser complacente, indeciso, às vezes ficar em cima do muro. Como ele não quer se indispor com ninguém, às vezes pode acabar deixando passar batido alguma coisa prejudicial ou uma atitude negativa de alguém da equipe e aí chatear o restante da equipe se não tiver uma condição ali madura. Então, esse paizão, esse estilo protetor, ele é bom porque ele tende a conseguir unir mais, interagir mais, integrar mais a equipe, mas ele também pode acabar sendo complacente, negligente com algumas coisas que possam dar errado no meio do caminho, tá? Sejam as atitudes ou os resultados dessas atitudes das pessoas envolvidas. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Já o perfil trator, o estilo trator, ele costuma ser exigente, determinado e franco. É aquele curto e grosso, sabe? Tende a gerar bons resultados quando a equipe responde bem à pressão e tem comandos claros. Então, é aquele que ele fala o que tem que ser falado,
acaba confiando bastante, né, na própria equipe, no time. Ele acredita que as pessoas vão fazer aquilo que tem que ser feito, mas por outro lado ele pode ser uma pessoa mais agressiva ou às vezes até ter contextos de intolerância, porque como ele acaba delegando, confiando muito e vai fazendo, vai tratorando, como o nome do estilo já diz, se as pessoas não acompanharem, não conseguirem acompanhar esse estilo, pode ser que dê problema no meio do caminho, tá bom? Bom dia, Dani, seja bem-vinda. O terceiro estilo é o centralizador. Esse líder centralizador, ele costuma ser organizado, sistemático e conservador. Tem regras muito claras e as tomadas de decisões são seguras, principalmente porque tudo meio que depende dele, né? Então ele tem mais essa questão da segurança, da confiança. É um líder estável, mas ele precisa aprender a delegar e ser menos desconfiado. Ele é aquela pessoa que fala assim, se você quer bem feito, faça você mesmo. Então nem tudo é desta forma, certo? Você precisa, inclusive para desenvolver uma equipe de alta performance, você precisa confiar, você precisa delegar funções, você precisa deixar as pessoas se desenvolverem, ajudá-las a se desenvolverem, e o líder centralizador tem um pouco de dificuldade com isso. O quarto perfil, né, o quarto estilo de liderança é o empreendedor. O empreendedor, ele costuma ser ambicioso, otimista e delega com muita facilidade. É um líder dinâmico e bem informado. Qual é o problema dele? Ele pode ser ausente, pouco participativo e correr riscos exagerados e desnecessários. O líder empreendedor, às vezes também, ele tem aquela tendência de abrir muitas frentes de trabalho e pode não conseguir ir encerrando, dando acabativa, né? Então, acaba não tendo os resultados tão positivos quanto ele poderia ter, tá? E o quinto estilo de liderança é um misto de 2 ou 3 perfis, né? Dentro desses 4 perfis, é o líder que ele tem uma mistura, né? Apresenta uma mescla de 2 ou 3 estilos. Ele vai tender a demonstrar suas características positivas e negativas de cada um desses estilos, e ele pode ter mais dificuldade na sua liderança em função de criar, às vezes, uma confusão, não deixar claro, né, o seu estilo, mas ele também pode ter como benefício uma maior flexibilidade. Como ele não tem, né, não tem um estilo único, ele acaba, às vezes, nessa de mesclar 2 ou 3 estilos, ele acaba conseguindo ter uma flexibilidade maior, inclusive para lidar com perfis de profissionais diferentes. É muito difícil exigir mudança de atitude ou melhoria de desempenho dos subordinados se você não der exemplo e melhorar o que for possível e necessário, né? Então, aquela coisa, não dá para exigir aquilo que você não demonstra, não consegue fazer. E aí o Eduardo indica fazermos análise SWOT pessoal e empresarial. Então, ele traz, né? Análise SWOT é uma ferramenta simples, prática e eficiente. É uma sigla americana, né, que significa nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? SWOT é porque é a tradução dessas 4 palavras para a língua inglesa. É indispensável uma autocrítica realista e sincera para que você tenha um diagnóstico preciso. É preciso saber identificar as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, lembrando que as forças e as fraquezas dependem mais de você e as oportunidades e as ameaças envolvem outras pessoas ou contextos e ambientes externos. E aqui, gente, no livro também ele ajuda a gente, né, com algumas perguntinhas, ó, de cada um dos itens, né, para fazer essa análise. E ele traz aqui, ó, um to-do list, né? Um planejamento de como a gente vai fazer isso, tá? E depois ele traz aqui exemplos, né? Dos casos que eu falei que ele vai trazendo aqui, desde de como se perceber, da parte da análise, do autoconhecimento. Então, ele vai dando passo a passo de como a gente construir isso. E vale a pena reforçar aqui, é indispensável que você tenha uma autocrítica realista e sincera. Porque senão, se você
distorcer essa realidade, você vai ter um diagnóstico também distorcido. E aí as ações que você aplicar pode não ter os resultados almejados, porque vai estar tudo distorcido, tudo às vezes mascarado, tá bem? Bom dia, Dr. Félix, seja bem-vindo. Precisamos agendar aí o nosso encontro, né? Fazer aí a visita para a gente conversar mais depois. Então, essa análise, tá? Fazer a análise SWOT pessoal empresarial é uma ferramenta simples, prática e super eficiente. Após essa análise, é preciso elaborar, então, um plano de ação. Um plano de ação básico, simples também, para que você consiga não só elaborá-lo, como colocá-lo em prática. E nesse plano de ação precisa ter 6 itens. O que será feito para potencializar as forças? O que será feito para neutralizar ou atenuar as fraquezas? O que você vai fazer então para aproveitar as oportunidades e como você vai lidar com as ameaças? Quando você fará as ações planejadas e como as fará? Tá? Então é o que tem tempo, tem cronograma, tem forma, tá? É o que fazer, quando fazer e como fazer. Escreva, né, nesse plano de ação apenas o que realmente você pretende fazer. Seja ousado, mas seja realista. Não adianta você colocar aquela condição ideal. Eu quero bonificar todos os meus colaboradores com R$5.000 no final do mês. É possível? Sua empresa está gerando um lucro que possibilite você fazer essa divisão com seus colaboradores? Então, se isso ainda não faz parte da realidade, algo que você almeja para daqui 2, 3, 4, 5 anos, não coloque no seu plano de ação, tá? Coloque no seu planejamento estratégico para daqui 5 anos você conseguir estar dando uma bonificação de R$5.000. Mas não é a realidade hoje, então não coloque no seu plano de ação hoje. Bons negócios exigem bons gestores. Delegue tarefas e cobre resultados, tá? Bom dia, Cris, seja bem-vindo. Igual o Dr. Félix, tô devendo aí pra gente se encontrar também para dar continuidade aí à nossa parceria. Então, bons negócios exigem bons gestores e bons gestores delegam tarefas e cobram resultados e estão junto com o seu time, com a sua equipe para fazer esses resultados acontecerem. Fazem muitas vezes com eles, mas não fazem por eles. Isso é extremamente importante também. Não fazer pelo outro aquilo que ele deveria estar fazendo e principalmente aquilo que ele tem capacidade, competência e muitas vezes aquilo que ele foi contratado para fazer, tá? Faça do compromisso de assistência uma marca da sua empresa. Essa aqui é uma fala que o Eduardo Ferraz traz aqui no livro e que eu gosto muito. Eu me associo, me afinizo demais com essa fala dele. Faça do compromisso de assistência uma marca da sua empresa. Por quê? Quando a gente fala da assistência, a gente fala da nossa entrega. E a nossa entrega, nós estamos falando de time, de equipe de alta performance, então para o nosso time, mas principalmente para as nossas relações. É a nossa entrega para os nossos fornecedores, para os nossos clientes. Daqui a pouco ele vai falar aqui a forma com que a gente trata os nossos colaboradores, os nossos subordinados, os nossos líderes, os nossos liderados, é a forma com que eles vão tratar os nossos clientes. Então você está ciente disso? Como que está sendo o reflexo da sua manifestação para o resultado da sua empresa. Bom dia, Eli, seja bem-vinda. E aí ele traz, então, mais 4 perfis profissionais para falar dessa atuação dos bons gestores e criando, esse crescendo para a equipe de alta performance, tá? E aí, dentro dos perfis profissionais, ele traz a seguinte pergunta: qual o lugar certo para cada um deles? Para cada um desse perfil, para cada um desse profissional? Identificar os perfis será útil para conhecer e ajudar a posicionar os seus subordinados em cargos e funções para os quais eles tenham mais aptidão. Então, o maior problema de rotatividade das empresas, também de qualquer tipo de negócio, qualquer nicho e qualquer tamanho, micro, pequena, média ou grande, elas têm a ver, muitas vezes, na maioria das vezes, com a pessoa certa no lugar errado.
tá? Então, o perfil certo para a função errada. E por isso é extremamente identificar o perfil profissional. E a gente vai falar aqui, né, da questão da entrevista, do processo de seleção, como é que funciona isso, porque às vezes você vai perder mais tempo fazendo essa seleção, mas você vai ganhar um profissional de alta performance, de excelência, que vai ficar com você muito mais tempo, tá? Do que você fazer uma seleção sem valorizar algumas características, algumas relações que depois vai te dar mais trabalho, inclusive gerar mais gasto para sua empresa, porque a rotatividade também é um dos maiores índices de desperdício, inclusive financeiro, fora tempo, das empresas em função, né, de todo esse desgaste para contratar, treinar, perder o funcionário e começar tudo de novo. Então, são 3 os perfis profissionais, tá? Bom dia, Lu, seja bem-vinda. São 3 os perfis, o técnico, o acelerado, o sociável e aí um quarto perfil que é o misto, entra na mesma condição dos estilos de liderança, onde o misto ele tende a demonstrar características positivas ou negativas de 2 ou 3 perfis diferentes, tá? Ele tem uma mescla ali dos perfis diferentes. Vamos falar então um pouquinho desses 3 e igual os estilos de liderança, gente, no livro ele traz características, ponto forte, ponto fraco, como lidar, como atenuar, né, as ameaças. Então é muito interessante, é muito legal se vocês puderem ter esse livro e ler para poder aprofundar e ajudar vocês dentro do negócio da empresa de vocês a compreender melhor e a ter pessoas, né, ou querer ter pessoas de alta performance junto com vocês. O primeiro perfil profissional é o técnico. Os técnicos, eles são introvertidos, organizados, falam pouco e são bons ouvintes. Tendem a trabalhar melhor com processos, números e análises. Trabalham em silêncio do que lidando com o público ou sendo sociáveis. É um desafio. Então não adianta você colocar uma pessoa introvertida para atender o público. Vai dar ruim, vai dar ruído aí nesse processo, tá? O segundo perfil é o perfil acelerado. Os acelerados, eles são impacientes, agitados, diretos e determinados. Eles trabalham muito bem sob pressão, mas eles têm dificuldades de lidar com pessoas lentas. Eles são dinâmicas e enérgicas, são aquelas pessoas que querem fazer acontecer rápido no tempo deles, e aí com uma pessoa mais marcha ré, como eu gosto de brincar, né, mais slow motion, pode ser que dê atrito aí também, tá? Então tem que ficar atento em relação à união desses perfis profissionais. O ideal é que você consiga alocar cada perfil na função adequada. O terceiro perfil é o sociável. O sociável, eles são pessoas extrovertidas, calorosas, animadas e extremamente sociáveis, que foi o que deu o nome ao perfil. Eles trabalham muito melhor com o público ou em funções que demandem um bom relacionamento. Trabalham bem em equipe, muito melhor, né? Em equipe do que com processos que exigem silêncio e organização. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar sentada por 1 hora ali prestando atenção, lendo um projeto, desenvolvendo alguma coisa? Esse é o sociável, tá? Então coloca ele no lugar certo para não tumultuar o ambiente. Vale lembrar, o técnico gosta de organizar, o acelerado de ser ágil, o sociável de se relacionar e o misto gosta de tudo um pouco. Procure aproveitar o que a pessoa já tem de melhor antes de propor mudanças ou fazer ajustes. Então, identifique esses perfis nos profissionais que atuam, que trabalham com você, para você poder, se preciso, alocá-los, realocá-los e depois, então, ver quais são as mudanças e os ajustes necessários. Depois de toda essa análise, todo esse reconhecimento, esse autoconhecimento, a gente parte então para a segunda parte do livro, parte para parte, né? Na parte 2, ele vai falar das tomadas de decisões e as estratégias para alta performance, tá? E aí ele começa citando o Peter Drucker, é um escritor, professor, consultor, um pai da administração moderna, né? Eu diria. E aí Drucker nos fala assim, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, é colocar mesmo, né,
a partir dessa análise, desse autoconhecimento, colocar em prática as melhores ações para você poder desenvolver, né, as melhores estratégias para desenvolver esse time de alta performance. E aí, como diria Vitor Hugo, ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Então, nós vamos falar um pouco sobre os critérios para demitir, corrigir, orientar, estimular ou dar condições especiais. É aqui que a gente vai falar aquela condição do princípio da equidade. Com o perfil analisado e a pessoa posicionada no lugar certo, é preciso avaliar as atitudes e resultados de cada profissional para se alcançar a alta performance. Pessoas comprometidas e talentosas querem flexibilidade e autonomia. Por isso, é imprescindível que as regras sejam claras. Tenha clareza e deixe claro para as pessoas saberem o que você quer, o que você espera dela, o que ela precisa produzir, como que ela vai produzir, quais os resultados almejados, para que todos saibam o que é aceitável e o que não é admissível. Tá? Então isso tem que ter clareza. Ninguém pode errar dizendo que não sabia, né? As pessoas podem e devem e vão errar por ignorância, por desconhecimento, né? Às vezes até por burrice, eu falo que é a falta do conhecimento. Mas a pessoa não pode errar sem saber, né? Ou fazer algo que ela deveria saber que não poderia ser feito, tá? Isso tem que estar claro, regras claras. Os profissionais de alta performance normalmente possuem as seguintes atitudes positivas. Eles são pessoas que têm um profissionalismo, né, já têm uma postura profissional diferenciada, desempenham o seu trabalho com ética, têm um senso de urgência para resolver problemas, respeito ao dar retorno sobre qualquer demanda. Então é a pessoa que te retorna, que te mantém informado, né, do andamento do que ele está fazendo. Tem uma empatia e uma preocupação sincera, né? Compreende as emoções, os sentimentos alheios, então é aquele que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro para entender o contexto de modo geral. E principalmente, finalmente, ele tem a capacidade de sentir a dor de dono, ou seja, de atuar como se a empresa fosse dele. E o principal atributo para alcançar o respeito da equipe é ser justo. Né? Então, esse profissional de alta performance, a gente já vai falar de uma fórmula aqui que ele alinha a autoridade moral, né? A coerência que a gente falou lá no começo com o senso de justiça, com aquilo que ele acha que seria o adequado ou deveria ser a forma correta de ser feito alguma coisa, tá? Então, a gente tem 5 passos, 5 etapas que o Eduardo Ferraz nos traz para escolher a pessoa certa para o nosso negócio, tá? E aí, gente, é parte 2, uma grande parte dessa divisão do livro, né? Dessa segunda parte, tá? De novo, aqui eu vou falar rapidamente de algumas características, mas vale a pena ver no livro, porque ele traz com detalhes e aprofunda cada uma dessas etapas para a gente escolher a pessoa adequada para o nosso negócio. E de novo, eu vou reforçar aqui, não importa qual é o tipo do seu negócio, tá? Não importa qual é o seu produto, qual é o seu serviço, você precisa de pessoas, né? Eu gosto de brincar que eu falo, um CNPJ, ele é composto e formado por CPFs, então não existe uma grande empresa sem grandes pessoas dentro dela. E aí o ideal é que você consiga cada vez mais olhar para o seu negócio, seguir essas 5 etapas e montar definitivamente um time de alta performance. Ter pessoas com essas características positivas, com esse senso de dono que vai olhar para o seu negócio com o mesmo olhar que você tem, e vai ser muito mais fácil de desenvolver o sucesso tanto da sua própria equipe quanto do seu negócio com esse tipo de pessoas junto com você. Então, a primeira etapa é definir os parâmetros. Você precisa saber qual é o perfil ideal para cada função que existe dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Quanto mais compatível for o profissional com a função, mais fácil e rápida será a adaptação desse profissional. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Prepare o seu bolso, pois quanto maior a excelência desse profissional,
mais caro ele custará. E aí, gente, é excelente você ser extremamente exigência quando você tem um negócio que paga por entrega, né? Pela meritocracia ou pela produtividade daquela pessoa. Porque os bons profissionais, os profissionais de alta performance, eles adoram ser reconhecidos e bem remunerados pela sua capacidade, pela sua competência. Então, é muito legal, porque essa remuneração variável, de acordo com a entrega, vai atrair, vai motivar ainda mais os profissionais de alta performance. Se você tiver poucos recursos, contrate pessoas com pouca experiência e aproveite um mar de oportunidades para formar essa pessoa do jeitinho que você precisa que ela seja, que ela se manifeste dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, tá? Aprenda com os erros, analise os motivos pelos quais algumas pessoas não deram certo. Isso ajuda você na definição dos parâmetros. Eu brinco que eu falo assim, às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas se a gente souber o que a gente não quer, já é metade do caminho andado, tá? Às vezes a gente não sabe a melhor forma de fazer determinada condição, determinado contexto, mas a gente sabe o que a gente não deve fazer. Então a gente também já tem ali parcialmente uma informação, né, de qual será a nossa conduta. Então aprenda com os erros, analise os motivos pelos quais algumas pessoas não deram certo. Analise também o rastro passado para ter boas indicações de como será o comportamento da pessoa no futuro. O que o Eduardo nos fala? Não é só nesse livro, tá? Ou nos outros livros dele, ele traz em formas diferentes também essa mesma informação. A pessoa, ela não muda do dia para a noite, né? Ela pode se desenvolver, ela pode reciclar, ressignificar e mudar ao longo do tempo, com muito esforço, com muito trabalho, mas aquelas características que ela tem ao longo da vida dela, e aí ele indica aqui para fazer uma análise minuciosa do currículo, de como ela era na infância, na adolescência, até chegar na adultidade, você normalmente, quando você vai entrevistar um profissional, se você perguntar bastante sobre como ele foi nos outros trabalhos, você vai saber qual é a tendência da manifestação dele junto com você, tá? Lembre-se, mesmo com bom perfil, boas atitudes e treinamentos adequados, também pode acontecer de algumas pessoas não se adaptarem, tá? Mas a gente vai seguir essas etapas para tentar ser o mais assertivo possível. Aceitar um candidato com atitudes e valores muito diferentes dos seus provavelmente trará problemas. Às vezes a gente quer tanto uma pessoa que a gente acaba fazendo vista grossa a algumas informações que eles nos trazem, nos informam, né? E vale a pena a gente ficar atento, tá? Segunda etapa para escolher a pessoa certa para o seu negócio. Saiba onde e como encontrar talento sem gastar muito. E aí ele faz uma analogia com PhD, gente, que eu adorei, vou trazer aqui para vocês. Contrate preferencialmente jovens PhDs, ou seja, gente PhD, pobre, honesta e desesperada para obter sucesso. Quando há na mesma pessoa necessidade, integridade e ambição, pode ter certeza de que o potencial para alcançar a alta performance é enorme. Vai depender mais de você em desenvolver aquela pessoa do que dela mesma. Claro, depende da vontade dela, né, de ser desenvolvida, mas já tá falando, né, o D do PhD dele já é desesperada para obter sucesso. Quando essas pessoas encontram um ambiente meritocrático, o resultado costuma ser excelente. Essas pessoas estão sedentas por oportunidade, por serem reconhecidas e por terem uma oportunidade de crescer no negócio, tá? Gente, eu vi que passaram em algumas pessoas, Fer, Bárbara, Botelho, sejam bem-vindas, bom dia. Às vezes não dá tempo de eu cumprimentar todo mundo, tá bom? Mas eu sou muito grata à participação de todos vocês. Tem uma rede de relacionamentos com professores de escolas técnicas e universidades. São eles que indicarão os alunos promissores para o seu negócio, que vai te ajudar a desenvolver, né, profissionais de alta performance. Quinta etapa. Vou correr aqui porque nosso tempo já está acabando. Faça a triagem, a seleção dos candidatos. Então,
perca tempo sim. Perca tempo e perca energia nesta triagem e já vou unir aqui a quarta etapa, que é conduza as entrevistas eficazes. Então, o que o Eduardo fala pra gente? Decida quem você vai entrevistar com base na análise do histórico curricular e na estrutura da personalidade, ou seja, faça análise do perfil e análise do rastro pessoal e profissional. Indicativos sobre o que é importante para a pessoa, mostra o que é importante também para ela alcançar na sua empresa, no seu negócio, inclusive as metas que você tem que dar ou está programando para dar para elas. Então você precisa fazer essa análise do perfil, essa triagem desse currículo e uma entrevista completa. Entrevista essa que para uma função estratégica provavelmente vai demorar 2 horas ou mais para você esmiuçar, avaliar como a pessoa fala, como ela gesticula, como ela se movimenta. Tenha um roteiro de perguntas com base em 3 grandes pilares: a vida pessoal, infância, adolescência, adultidade, a formação acadêmica e o rastro profissional. Quanto maior o potencial do candidato, maior você vai precisar, ou maior precisará ser o número de perguntas. Ao final dessa entrevista, abra espaço para que o candidato faça perguntas também. Fale a verdade e não omita informação de nada da sua empresa, tá? Eu tô procurando aqui, ó, ele traz, é muito legal, no livro ele traz, gente, exatamente um roteiro, aqui, ó, roteiro de perguntas de cada uma dessas 3 áreas. Ó, um roteiro de perguntas para a vida pessoal, ele traz um roteiro de perguntas para saber a formação acadêmica e ele traz um roteiro de perguntas para esse rastro profissional que ele fala, tá? E por último, a 5ª etapa, monte uma matriz decisória e bata o martelo. O seu rigor na escolha precisará seguir o bom senso. Você deverá ser bastante exigente se a sua empresa já tem reputação positiva, apresenta bons resultados e oferece boas condições de trabalho. Oi, Dani, bom dia. Consegui pegar ao menos um pouquinho. Ai, que bom ter você aqui comigo. Depois você volta e assiste lá o começo, porque vai não crescendo para a gente construir, né, e desenvolver equipes de alta performance, tá? Inclusive para o voluntariado vale a pena, tá, Dani? E aí o Eduardo fala assim: siga a matriz decisória para contratar e decida o que fazer com o candidato. Então ele tem uma matriz que vai te ajudar se você vai descartar a oportunidade, aquele perfil não vale para a vaga que você tem. Quão arriscado vai ser se você contratar aquele perfil, pode ser pouco, muito ou nada arriscado, né? Se não vai ter risco, ou se o candidato vai apresentar um alto potencial para fazer parte do seu time e tem essas características que você está buscando, tá bem? Seja exigente. Se você tem uma boa empresa, uma boa vaga, se você quer desenvolver equipe de alta performance, não aceite menos, não convença as pessoas. Se você precisa convencer alguém para trabalhar para você, essa pessoa não tem o perfil que você está buscando. Construindo a equipe de alta performance, pessoas certas nos lugares certos. Equipes bem-sucedidas dependem muito da dedicação e do talento do seu líder para motivar e dar exemplos na gestão do dia a dia. Ele fala lá, ele traz, né, o que motiva, o que faz as pessoas quererem trabalhar numa empresa, mas o que retém, o que mantém a pessoa é a sua chefia imediata, tá? Os líderes de alta performance devem incorporar 4 práticas. Primeira, implantar a cultura da transparência. O exemplo pessoal é muito mais importante que o discurso ou qualquer regra escrita. Para alcançar excelentes resultados, a equipe deve ir além das simples obrigações. Esse além, né, esse algo a mais, esse além das obrigações, só existirá se as pessoas sentirem que o líder tem credibilidade e transmite confiança. E aí o Eduardo cita Albert Schweitzer, acho que é assim que fala, é um filósofo e médico alemão, e ele fala assim: dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. É a única maneira de influenciar as pessoas, de influenciar o seu time e a sua liderança. Segunda prática dos líderes de alta performance: motive os seus colaboradores. Profissionais de alta performance respeitam e admiram a fórmula honestidade intelectual mais senso de justiça, que acaba gerando autoridade moral.
O líder com genuína autoridade moral gera maior comprometimento e dedicação por parte dos colaboradores. Terceira prática do líder de alta performance: potencialize a maturidade da sua equipe, do seu time. As pessoas são diferentes e precisam de diferentes estímulos para evoluir. Não adianta você querer dar um presente que a pessoa já tem, que ela não precisa ou que ela não quer, tá? Então, aí o Eduardo cita Aristóteles, que é o princípio da equidade que eu estava falando. Trate igual os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É importante que você, líder, consiga identificar isso. O que o seu time tem de igual para você fazer a mesma ação motivacional para eles e o que o seu time, as pessoas são desiguais, e trate as desigualdades na sua medida adequada. Quarta prática do líder da alta performance: dê feedbacks. Seja empático e sincero. Seja específico, seja claro na sua comunicação. Critique o comportamento quando necessário, nunca a pessoa, não critique o indivíduo, critique a ação do indivíduo. Mantenha uma postura equilibrada, fale na hora certa, reconheça o esforço, celebre as conquistas e aceite críticas e sugestões de melhoria. Entregue o seu time, né? Esteja aberto a ouvir. E aí, faltando o último minuto, eu vou falar 5 frases aqui para citar, né? São as últimas citações para gente fechar com chave de ouro aí, talvez atrase um minutinho. Lembre-se que os seus subordinados tratarão colegas e clientes da mesma forma como você os trata, eu já falei. E aí a gente finaliza assim: quando você tem as pessoas certas, nos lugares certos, decidindo juntos a rota a ser seguida, fica muito mais fácil obter grandes resultados, pois um time excelente é composto por profissionais competentes, que dividem responsabilidades e enfrentam desafios como se fossem os donos do negócio. Boas perspectivas atraem boas pessoas, que melhoram o resultado e atraem outros profissionais competentes, que também querem fazer parte dessa história de sucesso. O crescimento da empresa deverá ser proporcional à sua capacidade de continuar encontrando e formando novos talentos no mesmo padrão dos atuais. Prestem atenção agora. Obter a alta performance passa a ser a regra, não a exceção. É impossível um time de alta performance dar errado, né, minha gente? E aí ele finaliza, eu vou finalizar aqui, citando George Paul Lehmann, um economista empresário, né, suíço-brasileiro, né? Ele veio da Suíça, mas é um brasileiro muito conhecido aqui entre os empresários, né, e o sucesso profissional. E o George Paul Lehmann, ele fala assim: escolher gente melhor do que você mesmo, treiná-las, desafiá-las e mantê-las é a principal tarefa dos líderes. E com essa fala do Paulo Lehmann, eu finalizo, né, a live do livro do Eduardo Ferraz, Gente de Resultado. Passei um minutinho, conforme eu falei para vocês. Agradeço a presença de vocês. Obrigada, Dani. E convido vocês para semana que vem. A live do livro vai ser feita lá no Consciência Café. Busque a harmonia no caos, tá bem? A gente vai fazer a live das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia a gente vai ter o encontro e o debate presencial. Quem estiver em Foz do Iguaçu, espero vocês lá. Obrigada a todos, beijo grande, ótimo final de domingo e uma excelente semana, fechando um mês de outubro fantástico e começando um novembro maravilhoso. Beijo e até domingo que vem.